Tá ao vivo. É? Vamos ver se o pessoal tá falando alguma. O pessoal vai começar a entrar. Então, começa a entrar aí. Pronto. Boa tarde, pessoal. Não, apareceu você aqui para mim. Já deu aqui que o Grupo Espírita dos Humildes está ao vivo no Face. Isso aí, vamos ver se o pessoal tá entrando. Aí, Marco Mota. Pronto. Boa noite. É? Vamos ver se o pessoal tá falando. Simone. Vou botar o meu aqui. Ah, Simone. Márcio Botelho, boa noite. Márcio. Simone Neves, O boa pessoal já tá noite. chegando. Dulce. Boa noite, pessoal. Dulce Sabino, boa noite. Adriana Keren. Bom, pessoal, a gente está esperando um pouquinho agora o restante entrar. Ah, o Marco Mota falando que tá muito chique. É, agora a gente já modernizou as coisas. Próxima palestra sua também vai estar aqui. Isso aí. Quem puder, compartilha, pessoal, para alcançar o maior número de pessoas. Isso aí. Aí, a Denise também. O Márcio te mandando abraço. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eni. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita dos Humildes. Para humilde palestra, tenham paciência. Isso aí. Eu queria falar um pouquinho já, que algumas pessoas estão perguntando, da nossa volta, né? A volta das nossas atividades na nossa casa. A gente ainda está conversando, a diretoria está se reunindo, né? Para conversar, para ver se volta nos próximos meses, mas a gente está seguindo bem as medidas da FEB, né? Da Federação Espírita também, está vendo como mais ou menos o pessoal está fazendo, né? Seguindo também os protocolos, porque para voltar não é somente sair voltando, né? A gente vai ter que ver também a parte toda da higienização, da proteção de todo mundo, né? E distanciamento, todos esses fatores. Então, está sendo discutido, está sendo analisado, mas para todo mundo que está ansioso, morrendo de vontade de voltar logo, daqui a pouco a gente está voltando. Enquanto isso, não ficamos sem apoio, né? Tem aí nossas palestras, o Oswaldo Cruz também está dando uma boa ajuda ao terceiro seu, então todo dia tem oração, tem palestra, então a gente está bem, com muito, como falar, amparo. Bem servido, né? Isso aí. Bom, acho que já tem algumas pessoas aí, né? A gente pode começar a fazer uma leitura aqui do livro Busca e Acharás, pode ser, Arnaldo? Pode ser. Eu vou até só um minutinho. Eu esqueci de abrir a música que eu queria abrir. Depois a gente bota no final, talvez a música do... Pode pôr no final, não tem problema, pode ser. Então tá bom. Do livro Buscas e Acharás, Algo de Nós, capítulo 17. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição, mas pode ser onde estiveres a escora de fé em que outros se apoiem. Surgem calamidades, entretanto, nada te impede ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia arrebatam
às vezes nos melhores grupos sociais. No entanto, retens o necessário recurso de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações e famílias se destacam aqui e ali, com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiser desconhecer, personalizar a presença do amor. A quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vista à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Eu acho que essa mensagem foi bem propícia ao nosso tema, hein? E foi ao acaso, acabei de abrir mesmo. Vamos então em oração, nesse momento. Vamos sintonizar o mais alto, todos nós, tentando assim, meu Pai, estabelecer a paz em nossos lares. Deus, Pai, todo amado, Jesus, nosso Mestre, nosso caminho, verdade e vida. Nos transforme, Senhor, em teu instrumento de paz, para que possamos, nesse caminho, aos teus abraços, ir na fé que vai nos conquistando, aos poucos, nos transformando. O teu amor, meu Pai, possa iluminar nosso coração, para que possamos deixar nossas mazelas, ódios, rancor, orgulho, ciúmes, todos de lado, para que possamos ser maiores em nosso amor e pequeninos na nossa vaidade. Obrigado, Senhor, por esse momento de paz, por esse momento de estudo e que possamos passar as melhores mensagens a quem nos escuta. Obrigado, meu Deus, e que assim seja. Que assim seja. Bom, para quem não conhece, senhor Arnaldo Silva, do Grupo Espírita dos Humildes, está aqui falando conosco sobre o livro A Caminho da Luz. Está até aqui, ó. Estudei muito pouquinho, né? Está aqui o marcador logo no início, vergonha. Mas daqui a pouco a gente enfrenta ele melhor. Enquanto isso, a gente vai escutando, né, e aprendendo. Podemos começar? Vamos começar. Vou te ampliar aqui, tá? Tá ok. Tá comigo agora. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Tá ok. Boa noite a todos. Um abraço em nome da diretoria e dos frequentadores do Grupo Espírita dos Humildes. Que a gente possa aqui ter uma reunião agradável. O assunto ele é extenso, mas vamos dar conta aqui nessa nossa horinha, né? Bem-vinda aí a Fabiana, a Sônia, o Paulo, a Luísio, a Andresa, a Maria Batista, a Ana Cristina, e a gente possa estar junto aí fazendo de conta que a gente está lá naquelas cadeirinhas verdes novas dos humildes, né? Emmanuel escreveu, através de Chico Xavier, essa obra em 1938, às vésperas aí já das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. A guerra já estava praticamente em andamento, tanto na Ásia quanto na Europa. E Emmanuel, né, se nós lêssemos essa obra naquela época, muita coisa talvez a gente não acreditaria, mas com o desenvolvimento da ciência, da arqueologia, muito daquilo do que Emmanuel falou hoje tem comprovação. E também nós vamos chegar à comprovação científica, né, da vida em outros mundos, talvez até o fim desse século. Essa confirmação virá, né?
pelas viagens que o homem já está programado aí para sair do nosso mundo até a Lua, talvez até Marte. Então nós temos, minha gente, que comparar o nosso mundo, né, nos dizeres de Jesus, a uma das pequeninas moradas da casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E a Terra é só uma das suas pequeninas moradas. E a história dessa morada, ela se assemelha à história de uma casa, né? Deus cria o universo, e o universo ele tem mais ou menos 15 bilhões de anos. Muitos espíritos evoluíram durante esse tempo, muito mais do que nós, que só vivemos aqui no nosso mundo há 4 milhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Então Deus, a esses espíritos mais evoluídos, que evoluíram num período muito anterior à nossa existência como criaturas unicelulares, como criaturas simples, Deus deu a eles, delegou a eles, tomar conta desses mundos em formação. E para tomar conta do nosso mundo, designou Deus a Jesus. Então, como nós podemos imaginar que cada planeta tem o seu presidente, o seu responsável pela educação daqueles espíritos, desde a sua formação. Né? Imagine as células masculinas e femininas quando fecundam o óvulo. Forma um ser, né? Se funde e forma uma única célula que vai se reproduzir. Isso dentro do nosso corpo humano. Jesus acompanha essa evolução desde que nós éramos seres, antes disso, desde que nós éramos seres unicelulares até os dias de hoje. O nosso mundo, como nós conhecemos, ele surgiu de uma parte da condensação da nuvem que formou o Sol. Desde esse período, esses espíritos superiores mais velhos do que nós, mais antigos no tempo, eles presidem a formação desses mundos. E a Terra é um deles, o responsável Jesus. Jesus se reúne com a sua equipe espiritual, espíritos que eram pares deles, tão evoluídos quanto eles, responsáveis por outros mundos, para a formação da Terra. Essa equipe se reuniu aqui, segundo o livro Caminho da Luz, na formação do nosso planeta e depois na vinda de Jesus aqui à Terra. E Jesus, então, trabalhando na formação do mundo, que a ciência diz que tudo na natureza foi por acaso, e nós vamos ver que, através da lei de causa e efeito, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, nós vamos ver que nada no nosso planeta foi feito por acaso. Jesus preside a formação da Terra e a formação da Lua, que se ficasse numa distância 1 quilômetro a mais, a vida na Terra não seria possível. Se ela ficasse 1 quilômetro mais próxima, a Terra também não seria possível a vida aqui. Então, matematicamente, tudo no nosso mundo foi pensado por uma inteligência, a inclinação do eixo da Terra para presidir a mudança das estações, para temperar o nosso mundo, para possibilitar o para-vida, é uma coisa tão perfeita que somente uma inteligência, a inteligência no nível de Jesus e de espíritos semelhantes a eles, poderiam ter montado todo esse meio para que a vida, do jeito que a gente conhece, pudesse existir aqui na Terra. Os primeiros tempos da Terra foram tempos difíceis, né? de muito saculejo. É aquela fundação da casa, em que a pessoa tem que entrar com o trator, tirar a terra, chove, a terra molha, chega pedra britada, chega areia. Então, era um local de muita movimentação. Eram os alicerces do mundo que estavam sendo criados. Né?
o mato, né, a gente vai construir num local, antes de fazer a terraplenagem, a gente tem que roçar, tirar o mato, fazer tudo aquilo. Então, a gente faz essa pequena comparação para que a gente tenha ideia do lar que estava sendo construído por Jesus. Quando a fundação estava pronta, se ergueram as paredes, né, e se construiu o telhado, estava pronto ali para os primeiros homens virem habitar o nosso mundo. E diferente da Bíblia, né, o espírita, a ciência, o espiritismo é também ciência, e uma ciência progressiva. Nós vamos ver que Jesus, assim que a Terra esteve pronta, que os oceanos, que a água estava, né, que estava em estado vaporoso, envolveu a Terra, foi trazido para cá um elemento chamado protoplasma, né, que hoje nós sabemos que vem através dos cometas, que vem através de meteoritos. E então a vida se instalou nos oceanos da Terra através desse elemento protoplasma, que propiciou a ligação dos primeiros princípios inteligentes no nosso mundo. De acordo com o Livro dos Espíritos, Deus nos cria simples e ignorante. Essa simplicidade, minha gente, é a simplicidade de uma célula, né? A ignorância de um ser que ainda não dominou os sentidos. Essas organizações, as primeiras células, foram se unindo a outras células, formando cada vez vida mais complexa, que veio então a explodir em variadas formas no nosso mundo. Criou-se então, com a união dessas células, a vida organizada. Para nós termos uma ideia, né, de como a vida evolui, nós refazemos toda essa evolução de milhões de anos que se passou aqui na Terra durante 9 meses no útero materno. 2 células, masculina e feminina, se unem e ali dentro nós começamos a multiplicação, exatamente como ocorreu nos primeiros momentos da formação da vida na Terra. Nos tornamos seres aquáticos. Se nós pegarmos o embrião de todos os seres vivos da Terra nos seus primeiros estágios, eles se assemelham muito, né? São muito parecidos. Vivemos uma vida aquática no útero materno. A criatura vai se desenvolvendo, formando cada órgão de acordo com o paralelo da evolução dos milênios. Nós vamos formando o coração, os olhos, os pulmões, seguindo a mesma ordem da evolução. De milênios, nós vamos refazendo isso em 9 meses no útero materno, até que nós nascemos no 9º mês como homem. Só que essa mesma evolução que se reproduz no útero, ela levou milhares de anos na Terra. Quando chega, então, o momento, né, na comparação, quando o homem nasce e dá o seu primeiro choro na Terra, os homens primitivos, que ainda não sabiam fazer uso da palavra, não utilizavam roupas, o homem primitivo da Terra, nós vamos assemelhá-lo à criança que nasceu dentro dessa casa. Então, a criança, ela não sabe falar, né? Ela é totalmente dependente. Nesse período da vida no nosso mundo, Jesus e os espíritos tomavam conta da Terra, tomavam conta dos seres humanos na Terra, numa proximidade muito grande. É a mesma coisa que nós fazemos num berçário, numa escola infantil, ou no jardim da infância, né? No maternal. Era uma atenção muito grande. E o que aconteceu nesse período em que o homem estava na sua infância? Da mesma maneira que nós moramos em um bairro, né,
e aquele bairro, às vezes, ele só tem alguns tipos de pessoa com determinadas especialidades. Existem bairros superiores, onde existem pessoas que têm mais instrução, que têm uma formação profissional maior, que tem um preparo melhor, que sabe fazer um acabamento nessa casa em que o ser humano primitivo na Terra está vivendo. Acontece a mesma coisa num nível muito maior, no nível cósmico. Outros mundos, que são outras casas, que já existiam muito antes da Terra, cederam aqui para nós homens mais evoluídos, espíritos mais antigos do que nós. Esse mundo se chama Capela, é a sexta estrela mais brilhante do céu. Capela é um sol amarelo como o nosso, para a gente traçar a similitude entre o nosso sol, que é amarelo, e Capela, que também é um sol amarelo. Capela tem 15 bilhões de anos, enquanto a Terra tem 4,5. Então ela é quase 3 vezes, praticamente 3 vezes mais antiga do que o nosso mundo. Então esses espíritos que precisavam sair de Capela por motivos evolutivos, evolucionários, foram trazidos a morar aqui no nosso bairro, perto da nossa residência na Terra. E esses espíritos, então, impulsionaram a nossa evolução. É como se nós vivêssemos numa casa somente onde estava levantado o tijolo, então chegou aquela pessoa que sabe fazer o acabamento. Fez um piso bonito, emboçou a casa, deu cores à casa, construiu janelas, construiu telhado. Então, essas criaturas que chegaram no nosso mundo foram 4 grandes grupos que, unidos aos homens primitivos da Terra, impulsionaram a nossa civilização. Para nós entendermos bem isso, é como se nós tentássemos educar nossos filhos em casa, né? Agora, na época da pandemia, todo mundo está vendo como é difícil a vida de professora, né? Então, as pessoas, nós do século XXI, ninguém quer ter o trabalho de educar seu filho em casa. Ele leva o seu filho para que professores possam lhe dar a instrução necessária para se desenvolverem e para chegarem a uma profissão aqui na Terra, né? a um nível de especialização. Esses espíritos vieram, migraram para o nosso mundo justamente para nos ajudarem, nos impulsionarem no nosso desenvolvimento, na nossa educação como espíritos. Tanto a educação intelectual quanto a educação física. Para a gente comparar também o físico, né? O impulso físico que esses espíritos deram para a gente, imagine eu pegar uma criança, né? Colocá-la numa escola e dar aquela merenda escolar feita por uma nutricionista que vai ajudar o seu crescimento normal. Se eu ficar em casa dando só pão, né? Café e pão a essa criança, ela não vai ter um desenvolvimento. Na escola ela vai fazer educação física, seu organismo vai se desenvolver através da nutrição, da merenda escolar, através do exercício da educação física. Então, esses espíritos, fazendo essa comparação simples, eles tiveram esse mesmo papel. Eles nos ajudaram no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento físico das pessoas originárias da Terra. Segundo Emmanuel, né, as raças originárias aqui da Terra, os seres humanos, né, os humanos originários da Terra, são os povos de raça amarela e negra, são originários aqui da Terra. E com a introdução de 4 grandes grupos vindos desse mundo Capela, né, há 45, mais ou menos, milhões de anos-luz da Terra, quando houve uma aproximação, e a ciência já comprova que Capela
em determinada época, mais ou menos há 230 mil anos, se aproximou do nosso mundo, essa migração foi feita. Então chegaram à Terra em 4 grandes grupos, que Emmanuel chama no seu livro de raça adâmica. Raça adâmica porque representam os primeiros homens, né, que tinham uma evolução diferenciada habitar o nosso mundo. Adão como primeiro, né, tirando uma representação bíblica do primeiro homem, mas não que tenham sido o primeiro homem, já haviam milhares de pessoas, milhões de pessoas na Terra. Essa mistura desses 4 grandes grupos com os habitantes aqui da Terra para impulsionar a evolução, tanto física quanto intelectual, deram origem às outras raças que nós conhecemos aqui e a mistura entre elas. Chega, então, por último, à Terra a raça branca, né? Chega aqui ao nosso mundo através dessas civilizações. O primeiro grupo que veio de Capela funda a civilização egípcia. Era o grupo, segundo Emmanuel, que tinha... Boa noite, Renan, chegou aí. Era o grupo que tinha menos dívidas a trazer daquele mundo, né? Eles ajudaram de tal maneira a evolução do nosso mundo que deixaram até hoje monumentos que resistem ao tempo. A história do povo egípcio ficou perdida, a interpretação da sua escrita ficou perdida, até mais ou menos o século XIX, onde, né, as forças de Napoleão, através de seus cientistas, conseguiram desvendar novamente a escrita egípcia, trazendo para nós uma série de conhecimentos muito avançados para a época em que o povo egípcio vivia aqui na Terra. Até a operação de cérebro, os egípcios tinham conhecimento da mumificação, da matemática num grau extremo, de arquitetura, de engenharia, comparável aos dias atuais. Os egípcios trouxeram com eles, né, a ideia da reencarnação, trouxeram a comunicação com os mortos, que depois de Moisés fez uma proibição para o povo hebreu de não se comunicar com os mortos, mas os egípcios tinham isso numa intensidade muito grande, porque eram os que traziam a maior lembrança daquele mundo em que eles viviam. Os egípcios, inclusive, influenciaram a maioria dos povos que vieram depois deles, os gregos, os romanos, né? Toda a mitologia desses povos saiu da mitologia egípcia. Um outro grupo se instala na Índia, né, e organiza o povo hindu. De lá, do povo hindu, da Índia, sai um povo que nós podemos chamar de árias ou arianos, que deu origem à raça branca. Eles migraram para a região da Europa e lá, devido a fatores climáticos, se tornaram a raça branca. Encontraram povos primitivos que viviam nesse local e também impulsionaram a evolução física e a evolução intelectual e moral desses povos. Passamos, então, né, olha como o impulsionamento desses povos também, a multiplicação que foram... É igual a gente mora num bairro pacato, é igual a gente mora aqui em Petrópolis, né? Todo mundo sabe disso. A gente mora em Petrópolis, mas hoje a gente vê uma invasão positiva, de pessoas vindo do Rio de Janeiro, vindo de outras cidades morar aqui para fugir da agitação dos grandes centros. Foi mais ou menos o que aconteceu, e foram se espalhando. Foram se espalhando pela África, foram se espalhando pelo Oriente, depois migrando para a Europa, impulsionando o desenvolvimento da Terra. Esses povos, né,
de origem, os árias, que saíram do povo hindu, fundaram as principais civilizações brancas que nós conhecemos, o homem europeu, que é o homem branco, e se espalharam por toda a região da Europa. Outro grupo migrou para a região da Palestina, para o Golfo Pérsico, e também fundou ali, né, prevaleceu ali os caracteres raciais brancos. Isso não quer dizer, minha gente, que a raça amarela, a raça negra, a raça vermelha sejam inferiores. Isso não existe, né? A evolução, ela vai se... Um povo vai impulsionando o outro. Se eu for conviver com pessoas com intelecto e eu aprender, eu vou chegar ao nível deles. Se eu for viver com pessoas que não têm um nível intelectual, elas vão chegar ao meu pelo simples fato de nós convivermos juntos, né? O simples fato. Enquanto esses outros povos, né, os egípcios e os hindus, se misturavam, já havia uma diferença no terceiro povo que se instalou, que foi o povo de Israel, né? O povo israelita, até hoje nós vemos essa característica, apesar de viverem em diversos países do nosso planeta, eles têm um pouco de retraimento de não conseguir fazer a miscigenação com outras raças. Essa característica foi guardada pelo povo judeu. E o povo judeu, dentro do seio deste povo, que trazia um sentido de religiosidade diferente, já trazia a ideia de um Deus único, escolhe Jesus para renascer ali, dentro das suas tradições, dentro das lembranças que eles traziam, porque, pessoal, vou abrir um parênteses, esses espíritos não chegaram em naves espaciais, eles chegaram no mundo espiritual para depois arranjarem um corpo físico na Terra. E esses espíritos que tinham esse grau de evolução maior foram recebidos no nosso mundo pelo próprio Jesus. Ele cita isso no Evangelho. Tem ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco de Jesus é a terra. E as ovelhas que ele recebeu, milhões de ovelhas que ele recebeu desse planeta, desse mundo, que girava em torno do Sol, Capela, eram as ovelhas que não eram desse aprisco, segundo ele afirma no Evangelho. E as tradições de todos os povos, tanto do povo egípcio, do povo indiano e do povo hebreu, todos eles traziam ali, dentro da consciência dos seus sacerdotes, dos seus líderes espirituais, a promessa que Jesus havia feito para eles no mundo espiritual, da sua vinda aqui para a Terra. Jesus cumpre vindo dentro do povo judeu, que era o que mais tinha lembranças dessas palavras no plano espiritual de Jesus e que se preparava para o recebimento dele aqui na Terra. Enquanto isso, uma outra grande população, que é a população da China, originária aqui da Terra, vivia num isolamento que persiste talvez até agora no nosso século e que começa a se abrir. Por isso nós não vemos, né? A gente hoje vê no comércio, né? Quem vai em São Paulo ou quem faz compra sabe que os produtos chineses estão aí, mas os chineses a gente não vê tanto, né? Agora começa a ver. Hoje eles começam a sair e andar mais pelo nosso mundo, mas no passado não se via o chinês, né? Todos esses povos fundam grandes religiões. E essas religiões foram fundadas por verdadeiros emissários de Jesus. Jesus manda a sua mensagem através dos sacerdotes, né, dos grandes enviados para todos esses povos. Nós temos ensinamentos da religião egípcia, da religião hindu, né, do povo israelense, da China, através de personagens famosos das suas religiões. Vamos citar aqui, né, os Mahatmas na Índia, né, dentro do judaísmo, os profetas,
dentro da China milenária, Confúcio, Lao Tse, né, Buda, todos enviados de Jesus, trazendo os seus ensinamentos em germe em todos os tempos. As civilizações do Ocidente começam a aumentar. Espíritos importantes vêm com mais... Quando um bairro começa a se tornar bonitinho, né? Quando o bairro é feio, né? Um capinzal, muito mato, ninguém vem morar, né? Vem primeiro, a pessoa faz um barraquinho, aí vem outro, faz uma casa de alvenaria, aquele bairro vai se valorizando, daqui a pouco vem uma pessoa, faz uma mansão, e vem pessoas cada vez mais aprimoradas morar naquele bairro. É o que aconteceu com a Terra. Quando a Terra começou a chegar a um determinado nível em que se podia viver, né, com certo conforto, com certa tranquilidade, vieram para o nosso mundo... Desculpa que vou beber um gole d'água. Enviados de Jesus. Então nós vamos ver o povo grego, né, desenvolvendo a arte, desenvolvendo a literatura, que prevalece até os nossos dias. E dentro deles, um grande enviado, Sócrates, que traz, pela primeira vez, de uma maneira mais concreta, os ensinos que Jesus traria de uma maneira mais objetiva algum tempo depois. Sócrates, um grande representante de Jesus, nasce na Grécia. Da mesma maneira que Jesus, ele é imolado, é obrigado a tomar veneno, porque ele pregava igualdade na época em que o mundo, né, em que os poderosos não queria que houvesse igualdade. Isso não mudou muito até hoje, né? Sócrates traz, né, para o nosso mundo, também para aquela época, o contato com os mortos, a mediunidade. Ele dá atenção ao jovem, dá atenção à criança, tenta levar a paz para a sua comunidade, mas também é morto como Jesus foi. Mas seus ensinamentos, da mesma maneira que Jesus, ficaram de uma maneira indestrutíveis até chegar os nossos dias. Inclusive, Sócrates também é precursor da doutrina espírita. O tempo passa, as aldeias se estabelecem, né, como se essa casa já estivesse pronta. Os moradores vêm, as grandes civilizações começam a disputar territórios e surge Roma. Roma traz para nós a ideia da república, do direito, né? Quando o sistema romano se espalha, Roma tinha a missão de unificar a humanidade. Construiu estradas para todos os locais do império, né? A gente até conhece aquela frase célebre: todos os caminhos levam a Roma. Fundou estradas, cidades, arte, dinheiro, unificou a língua. Só que Roma deixou um período de paz na Terra, em que a Terra ascendeu daquela escola primária, daquela escola, vamos dizer, até a 8ª série, para uma escola secundária, onde o homem atingiu a maturidade. A Terra atinge, sai da infância e chega à maturidade no período romano. É quando Jesus volta, chega e cumpre a promessa de voltar à Terra. Quando o homem tinha um grau necessário para o entendimento da sua mensagem. Os romanos tinham essa tarefa de preparar, unificar o mundo para receber a mensagem de Jesus. Jesus nasce no meio do povo judeu, e tanto o povo judeu quanto os romanos, né, apesar daquela época de paz aparente, em que Jesus veio até aqui, que trazia uma nova vibração para o nosso mundo, eles também imolam a Jesus. Mas a sua mensagem
prevalece. E apesar de Roma ruir, o legado que Roma deixou, as estradas, as vias navegacionais, serviram depois para que Paulo levasse os ensinamentos de Jesus para o mundo conhecido da época e seus apóstolos. O homem sempre, ele através da sua ambição, do poder e da ganância, ele desvia-se do seu caminho. Mas mesmo se desviando, né, Jesus sempre utilizou aquilo que de bom o ser humano deixou na terra para propagar o bem e a sua mensagem. Jesus vem, se serve das coisas mais simples para deixar os seus ensinamentos no nosso mundo. Não escreveu nada, mas a sua mensagem foi tão poderosa que sobrevive até hoje no nosso mundo. Os impérios caem, né? Como uma casa, vamos dizer, uma casa de 100, 200 anos tem que ser demolida para a construção de uma casa nova, né? Hoje nós vivemos a nossa vida curta, cada um aí na sua casa, mas pode saber que daqui a 100, 200 anos, se não for uma casa muito boa, como é um museu imperial, vai ter que ser demolida para que ceda lugar a uma outra casa. A mesma coisa acontece com os povos, com as nações. Tem um tempo de validade em que tem que ser demolida para dar local a algo mais moderno, a algo mais de ponta. Sucede-se então as civilizações. Roma cai e deixa o legado, né, do catolicismo, que era a fusão da religião primitiva romana com os ensinamentos de Jesus. A humanidade, então, cai num período em que os ensinos de Jesus ficam na mão de pessoas que queriam apenas o poder. Isso dura 1260 anos, segundo Emmanuel, estudo não só dele, mas de outras agremiações religiosas. Mas Deus manda à Terra um outro emissário, Maomé, que tinha a missão de resgatar naquela parte do mundo os ensinamentos de Jesus. Mas Maomé também, um homem que nasceu pobre e se tornou um homem rico, né? Ele, ao invés de ceder aos ensinamentos de Jesus, ele tenta, né, a conversão de todo o Oriente através da espada, chamando, boa noite, Ivana, chamando aqueles que não lhe seguiam, boa noite, Sandra, que não seguiam seus ensinamentos de infiéis. Isso começou entre as próprias tribos do Oriente e depois, hoje, nos dias atuais, boa noite, Maria Helena, isso passa para os outros povos, já que não era mais uma época tribal, nós vivemos numa época de globalização. Roma é destruída pelos bárbaros. A missão de Maomé fica restrita à Guerra Santa com o catolicismo. O mundo cai numa época de trevas. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente conseguir contemplar todo o tema. O mundo cai em guerras religiosas em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de posse de terras. A religião tenta dominar o homem física e mentalmente. E nós caímos, então, na época de trevas em que a humanidade mais ou menos estaciona durante 1260 anos, né? A Idade das Trevas, onde as pessoas eram punidas de maneira severa, onde se fosse contra a ideologia da religião, onde a ciência quase não tinha vez, aquele que era mais radical em suas ideias também era condenado como herege à fogueira. Surgem figuras importantes nesse período tentando reviver.
o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Francisco de Assis, Joana d'Arc e vários outros enviados anônimos ao qual Emmanuel se refere, não nomeados na nossa história. Acontecem as cruzadas, doenças e epidemias tomam conta do nosso mundo. As grandes cidades viram feudos, castelo, cidades-estados, quase que parecendo um retrocesso aos tempos antigos do nosso mundo, aonde um homem ligado ao campo, segundo Emmanuel, é levado à reflexão naquela vida bucólica do campo, tentando acalmar o seu espírito, tentando acalmar essa luta interior. Começa, então, depois desses 1260 anos, uma renascença no nosso mundo. A religião perde espaço para a ciência e há o renascimento. Dentro da história, quem estuda história, há a época do renascimento. É isso aí, Ivana. Sempre os interesses, o egoísmo, o poder, tentando sobrepujar a verdade. Mas isso acontece, pessoal, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando nós atingimos a maturidade na época de Jesus, nós ficamos, né, com a liberdade de fazer o bem e o mal. Deus não interfere. Ele nos aconselha, mas nós é que construímos o mundo como a gente quer, né? É igual a pessoa que tem a casa e não cuida. Se eu não cuido do telhado, vai vazar, vai molhar na casa, né? Se eu não troco o vidro da janela, vai entrar vento, eu vou ficar doente. Se eu deixar as pragas tomarem a minha casa, então foi isso que aconteceu na Idade Média. Mas há depois, boa noite, Maria Helena, o Renascimento. Aí volta ao nosso mundo uma nova leva de espíritos superiores que vêm nos ajudar. Enquanto isso, nesse vai e vem do mundo espiritual para cá, muitos dos habitantes desse mundo que gira em torno da estrela Capela voltam para lá, porque cumpriram aqui no nosso mundo aquilo que lhes faltava para serem espíritos felizes naquele outro orbe de onde eles vieram. Há uma época, então, de transição na Terra. Renascem, são redescobertos, para vocês terem uma ideia, livros antigos que eram guardados às 7 chaves pela Igreja Católica. Há, novamente, a decodificação da escrita dos egípcios. Há o contato dos europeus com a China, através de Marco Polo e outros navegadores. O homem aumenta a sua casa, não é? Ele descobre as Américas, aumenta o seu lar. As populações se misturam cada vez mais. Há um renascimento em toda parte, de tudo. O homem, então, ele começa a querer ser independente daqueles sistemas absolutos de feudos, de reinos. E começa na França, então, e depois se espalha pelas regiões recém-descobertas das Américas, as ideias de revolução, de igualdade, de fraternidade que nós encontramos aqui no nosso mundo ocidental. Renascem criaturas importantes, Napoleão, que da mesma maneira, ele que foi imperador romano, veio preparar um mundo para Jesus, vem ele preparar o mundo para um novo emissário, né? Allan Kardec. Apesar dele não conseguir na sua integralidade concluir a sua missão, mas ele deixa a França dentro de um grau de liberdade, de sede de justiça, de conhecimento que propiciou o renascimento do Evangelho de Jesus através
da mensagem da doutrina espírita. No século de Kardec também é abolido do nosso mundo a escravidão, uma chaga que vinha também de muitos séculos. O homem chega a um grau de maturidade, né? Ele sai da adolescência e chega realmente a um grau de maturidade. E começa então, pessoal, o século XX. A gente sabe que quando nós chegamos à maturidade, né? Quando nós chegamos, nós temos que responder pelos nossos atos. Se eu cometer um crime, eu vou responder pelos meus crimes. O século XX serviu para isso. A humanidade começa a responder pelos seus crimes, né? Pelos crimes contra o corpo físico, pelos crimes morais e agora, nesse fim, talvez nesse novo século, nós vamos responder pelos crimes contra o nosso planeta, né? Já começamos agora a responder pelos crimes contra o nosso planeta, não só contra o semelhante, né? Moral e fisicamente, mas agora num nível maior, um crime contra o nosso planeta, contra o nosso próprio lar. E o século XX traz um desenvolvimento a cada 5 anos. A humanidade no século XX dá um salto de talvez que só era dado a cada 50 anos no passado. E o homem chega a uma culminância tal que ele entra nos anos 60 e 70, começa a entrar para a comunidade cósmica. Nós começamos a sair do nosso mundo para buscar a comprovação que Emmanuel já relata aqui nesse livro, né? Porque muita gente leu a caminho, isso é ficção científica, né? Mas a ficção, a gente viu que sempre se torna realidade. E aqui o que Emmanuel diz é realidade, né? Nós hoje começamos a sair do nosso mundo buscando as esferas mais próximas. E em breve o homem vai descobrir a realidade da doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a imigração, né, entre os mundos que acontece a partir do mundo espiritual, comprovando os ensinamentos de Emmanuel. Estamos agora num ciclo aonde os espíritos aqui da Terra vão ser levados como foram levados os espíritos de capela a colaborar, já que não querem melhorar aqui, a colaborar com mundos primitivos, aos quais a Terra agora, o nosso Sol, se aproxima, tornando propício para que esses espíritos sejam, né, enviados para esses mundos, para que a gente possa morar numa terra de paz, numa terra de tranquilidade, numa terra de harmonia. O Espiritismo vem trazer e renascer no mundo com mais facilidade, de entendimento e mais facilidade de penetração das ideias. Jesus disse, quando o meu evangelho for pregado sobre toda a terra, né, quando suas palavras se consumarem, vai estar propícia para ele a volta. Então, minha gente, isso pode ser um período em que a gente esteja começando a viver agora, em que o nosso mundo vai ter que se harmonizar, vamos ter que reconstruir muitas das coisas, porque hoje nós fazemos mal ao nosso planeta e vamos ter que sofrer as consequências. E essa história, né, que Emmanuel contou até 1938, nós podemos começar a estudar a partir dessa data e outros espíritos virão para nos trazer revelações a respeito do tempo que nós vivemos, talvez daqui a mais 20, 30, 40, 50 anos, mostrando a importância, né, de pessoas como Gandhi, do nosso século XX, como Madre Teresa, do nosso século XX, como Chico Xavier, do nosso século XX, e outros grandes personagens da nossa história. Então, que a gente possa
refletir, e quem tiver a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, né, para que a gente possa entender a história da nossa Terra e entender a doutrina espírita na sua maior profundidade. Agora eu chamo aí a Josi para a gente terminar a nossa reunião. Agradeço aí a paciência de todos. Tentei explicar de uma maneira bem simples, né, que o livro é meio complexo. Existem datas e nomes aí, mas mais é para aguçar a curiosidade da leitura do livro. Tá com a Josi agora. Não querendo te puxar o saco, não, mas você realmente foi muito bom e me deu muito mais curiosidade de ler o livro. Enquanto você falava, eu estava com o livro aqui, aí você falando, eu ia pulando os capítulos, indo com você, né? Caminhando com você. E achei realmente muito bom as reflexões, porque deu mais curiosidade. Você falava um pouquinho do capítulo, deu vontade de ler o resto. Aí quando pulava para o outro, eu falei, vou ter que voltar aqui para ler. Quem leu esse livro, muito depois bom, eu recomendo também que leia Universo e Vida, do Espírito Áureo, que é um ótimo complemento para esse livro. Sim, e o próprio Exilados de Capela, né? É da Capela não, é de Capela. Exilados de Capela de Edgar também, Mon, né? é um comentário ao A Caminho da Luz. Uhum. Também é um bom livro para se ler, não em conjunto, mas talvez para após, né? Eu queria agradecer a presença de todos, também muito obrigado, Arnaldo, por ter proferido essa live para gente, foi muito bom os conhecimentos. E eu vou tentar aqui, porque, gente, é a primeira vez que eu estou mexendo realmente no programa, então não sei se eu vou conseguir botar aqui. Mas vou tentar, peraí. Tá aparecendo, deixa eu ver aqui. Não. Vê se vocês conseguem ouvir a música aí, Arnaldo, me fala. Não. Agora tá. Essa música é baseada no livro Caminho da Luz, é retirado da introdução dele. Tá dando para ouvir, não? Tá muito baixo? Não tem problema. Ô, Josi, bota no grupo, depois o pessoal entra e ouve, né? Nós vamos compartilhar no grupo. Eu vou botar aqui. Eu vou botar. Compartilha no grupo dos humildes, no Face. Eu compartilhei aqui também já nos comentários. Tá ali. Já dá para o pessoal. Pessoal, entre e ouçam a música que vocês vão gostar, um resumo do livro. A Ivana também está comentando aqui, a Enir. Obrigada, Enir, por ter ficado conosco. E a Ivana também falando que possamos fazer parte de uma história com mais fraternidade. Exatamente. Que a gente possa, né, estar semeando agora esse momento para ajudar também aqueles que vão vir posteriormente, para eles também poderem trabalhar melhor, né? Porque a gente vai ajudando, para daqui a pouco a gente reencarnar e o outro já ajudou a gente também. A gente vai fazendo isso, né? Umas troquinhas de reencarnação aí e nós mesmos nos ajudando e ajudando o próximo. Tá vindo. Queria te pedir, Arnaldo, se poderia fazer a nossa prece. Vamos fazer a prece, de encerramento. Então. Obrigado à presença de todos. Vamos orar. Que tiver o copinho d'água, coloque aí. Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Teu amor, Senhor, percorre toda a eternidade, trazendo a toda a criação de qual nós fazemos parte, um fragmento do teu amor, da tua bondade, que possamos, Senhor, ver a vida com uma visão mais ampla, amando, Senhor, nossos semelhantes, aproveitando o momento que passa. Te pedimos que continue a parar o nosso mundo, a cada um que está aqui ouvindo, seus familiares, seus doentes, seus vizinhos,
e que possamos estar sempre juntos, Senhor, através da luz da doutrina espírita. Em nome de Deus, encerramos a nossa reunião, passando a palavra para a Josi, que assim seja. E assim, muito obrigada, tá? A presença de todos. E que possamos, na semana que vem, estar aqui também firme e forte, né? Grande beijo. Tchau, Arnaldo. Obrigada. Saúde para todos.